Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Com bom humor, estamos iniciando mais este Pampa Debates. Aliás, quarta-feira, às quartas, eu estou sempre de bom humor, né? É o Pampa Debates Mulher. Comandante Nádia, nossa gloriosa secretária, que eu não decorei o nome da tua secretaria ainda, por incrível que pareça. Desenvolvimento Social e Esportes. Esportes. Maravilha. Prazer estar aqui novamente contigo. Fazia tempo que eu não vinha nas quartas. Aí ontem encontrei o Paulo Sérgio almoçando. Nós acabamos nos encontrando no almoço. O Vitorino pagou aquele almoço? Não, eu que paguei para ele. Pagasse para ele? Agora é moderno isso. Então. E aí eu me convidei. Eu sou do tempo antigo mesmo. Viu? Prazer estar aqui contigo, com os telespectadores, com essa bancada aqui hoje mega competente, né? Jamais eu vou almoçar contigo, porque eu vou querer pagar, nós vamos brigar. Não, mas eu paguei. Então. Não. Aí tu deixa eu pagar, tá? Deixa. Vou compensar o Vitorino. Tu está homenageando aqui quantas mulheres? 31. 31. Por que tu homenageando tantas mulheres? Não tem um homem aqui. Não, mas é o mês da mulher, março, né? Em vez de somente no dia 8 de março. Mulheres inspiradoras. Terceira edição já. Fizemos em 2017, 2018, 2019. Aquelas mulheres que, dentro dos seus segmentos, fazem a diferença no Rio Grande do Sul. São mulheres, muitas vezes, que não aparecem, assim, no dia a dia, mas que são guerreiras, que fazem acontecer. E aí tem alguns nomes aí mega importantes. Eu vou pedir pro Zuco fazer os Homens Inspiradores, ou o Rui Irigaray. Né? Daqui a pouco a Sofia Cavedon, lá na Assembleia, faz Homens Inspiradores. Não, é que eu peguei militar. Pessoas ligadas às armas, entende? Para dar uma correlação, era por isso, não é por outra coisa. É importante, né? No mês de março, ao invés de nós refletirmos, comemorarmos o dia 8 de março, nós resolvemos, lá em 2017, fazer algo diferenciado. E do dia 1º ao 31, nós apresentamos nas nossas redes, no Facebook, no Twitter, no Instagram, mulheres que fazem a diferença, para que elas possam ser realmente inspiradoras, não só de outras mulheres, mas de homens, que com a história de cada uma delas é maravilhosa. Temos aqui, né, já apresentando a tua nova convidada, que é a próxima, a Ana Tércia, é uma mulher inspiradora. Já anuncia ela, então. A minha querida presidente do CRC aqui, a primeira mulher. Porque me botaram o CRS aqui, eu até ia perguntar para a nossa produção o que é contabilidade. CRS, Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Botaram CRS e RS. Já tá, aqui deve ser Conselho do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Mais ou menos por aí. E a Ana Tércia, uma das mulheres inspiradoras. A Ana Tércia, olha aqui, a nossa Magda Beatriz, a Leonor Schwartzman, a Nilva Belenzer, da Belenzer Pneus. Imagina e a uma Juliana mulher Cristenal. vendendo pneus, não é inusitado? Não é uma coisa diferenciada? Mais inusitado a mulher consertando pneus. E ela dá curso. E o melhor é que ela dá cursos de mecânica. Até eu vou fazer o próximo, viu? Aí eu vou fazer. São 2 noites, meninas. Sim, aí quando meu pneu furar, eu te ligo. Podemos fazer. Liga para seguradora. Então já está anunciada a nossa presidente do CRC-RS. Contabilidade está na moda agora, que é tudo no Brasil. Agora só se fala, o Ministério da Economia todo só fala em Previdência, esqueceu do resto. Aliás, essa de levar a Previdência para o Ministério da Economia, eu não consigo entender. Tanto é que a economia está absolutamente esquecida e o homem que entende de economia e não entende nada de Previdência está cuidando da Previdência, da reforma da Previdência. Isso aí, Paulo. Esse é o nosso Brasil. Mas agora, prazer, Ana Tércia, tê-la aqui. Obrigada, também é um prazer para nós estarmos novamente no teu programa e, por coincidência, junto com a comandante Nádia, da última vez que estive aqui também, estivemos juntas, mas eu acho que esse encontro de competências, de inteligências femininas, eu acho que vai nos reforçando nessa caminhada. Acho que os nossos desafios são muito parecidos, embora cada uma dentro da sua área de atuação, mas te parabenizar, Paulo Sérgio, por manter esse espaço. Realmente, para nós é muito importante a gente ter um espaço para discussão, não só das questões de gênero, mas eu acho que das questões
técnicas, políticas. Porque quando fala nisso parece que é gênero, não tem nada de gênero isso aqui. Que nos afetam de uma forma geral enquanto sociedade. Estamos debatendo tudo, né? Verdade. Mas dizer que também a contabilidade está na moda, porque agora, durante o... Aliás, eu nunca gostei desse negócio de tratar de gênero. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade. Né? Cada um faz o que quer. Tá? Desde que não ultrapasse os limites do outro, né? Então, o nosso limite vai até onde começa o de outro, né? É isso aí. Então, o resto, para mim... Nós buscamos, né? Um ambiente onde todos possamos nos sentir inseridos de uma forma qualificada. Mas eu ia justamente reforçar que estamos no mês da elaboração das declarações de imposto de renda, então os contadores são muito lembrados nesse período, né? Então, reforçar aí para que todos se mantenham atentos aos prazos, né, aos limites, e no final eu dou o recadinho principal. Sofia Cavedon, liberdade e justiça. Não, verdade. Ah, verdade. É que eu já vou pela liberdade. É que eu sou tão focado em liberdades que eu daqui vi o dade e já chega à liberdade, é verdade. Mas liberdade... O teu ver estava escondido. Esse Verdade e Justiça é a camiseta do Comitê Carlos de Ré. O comitê que busca verdade e justiça aqui no Rio Grande do Sul, né? E que nós hoje fizemos um debate, estamos iniciando abril, nós fechamos março, todo o debate da mulher, né, de gênero, com proposições, principalmente a Nádia sabe, né? Eu tenho trabalhado muito na prevenção, eu quero mudar, eu quero parar a produção do machismo, né? Mas entramos em abril... Mas o machismo tem absoluta decadência. Mas ele continua recrudescido, Paulo. Agora vai me dizer que o Bolsonaro é machista. Ele é decadente... Tu não vai dizer isso, que o presidente da República é machista, não? Esse aí, ele entrou 3 vezes, como é que a gente diz? Já pode pedir música, né? Porque ele insiste. Mas, realmente, o machismo... Nós iniciamos a semana com 2 assassinatos, né? Na Serra Gaúcha, em Caxias e... Camaquana? Não, foi Camaquana. Foi em Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Caxias e Carlos Barbosa. Então, para chegar um homem no ponto de se tornar um assassino, é porque a formação impõe também ao homem uma condição... A força dos ciúmes, né? Que esses casos todos são passionais. Todos passionais. Todos são passionais. Mas é uma o loucura isso. que isso indica, né? Indica que o homem não é formado para ser feliz por si, que ele precisa se fortalecer ou se realizar, ou ter dignidade, ou ter hombridade, a partir de uma mulher que o serve, ou uma paixão que o satisfaça. E isso, mas isso está muito mais ligado, deixa eu te perguntar, está muito mais ligado aos ciúmes, ou para um homem uma violência ele se sentir traído? É toda uma formação que faz com que Porque normalmente, antigamente, a defesa era em legítima defesa da honra, né? Mas aí, olha a formação do homem. Mas que honra, né? É que a formação de homem está ligada ao seu pinto. Então, toda manifestação... eu dou... não vou brincar com o teu sobrenome. Mas aqui não mas pode brincar, não há problema nenhum. Toda a formação do homem é em cima da sua masculinidade. O meu pinto está aí por isso mesmo. Veja bem, em cima da sua masculinidade, Paulo. Então, ela provocou, viu? Não sou eu, ela que provocou. Não foi uma provocação. Quis usar uma palavra menos agressiva, vamos dizer. Mas a masculinidade do homem é toda... a realização do homem, a identidade do homem é toda em cima da masculinidade. Quantas vezes, inclusive, os meninos sofrem pressão dos pais, enfim, né? O homem não chora, tu tem que ser macho. Todo o sexismo da formação entre homens e mulheres, que coloca a mulher numa condição menor em relação à igualdade de acesso, de direitos sobre o próprio corpo. Mas não é mais assim. Liberdade. É assim, Paulo. Não. Continua assim, infelizmente. Claro que existe um percentual que pensa assim, mas já diminuiu bastante. Não, eu acho que nós temos uma vanguarda transformando, em especial as mulheres. A gente viu agora 8 de março, a gente viu de 14, Marielle. Eram muitas mulheres jovens que estão dizendo, não, eu quero a minha identidade. Não é substituir o homem, ela passar a ser a dominadora, não é isso.
eu quero ter a minha liberdade, né? Mas sabe Enfim. que a questão da traição Vamos não deixar é o depois. maior número. Vamos de deixar para mortes. depois o debate, então, até para ouvir, fazer o preâmbulo com as nossas Com todas, demais né? convidados aqui, até porque a Marilene... Paulo, só não Sim. expliquei o que é essa camiseta, porque tá. hoje foi um dia, então, que na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, nós fizemos um debate sobre a ditadura, né? As versões da história. É a ditadura Redentora, militar. te referes à Redentora. Exato. Alguns querem chamar de Redentora. E, Para mim é Redentora. No plenário... Para mim também. Mas é que aí que tá. Até discutir se era redentora ou se existia mesmo essa ameaça comunista. Quem era Goulart, quem eram as reformas de base, foi proibido a partir da intervenção militar. Né? Passou-se a contar uma única história, passou-se a censurar. Então eu digo, bom, nós só queríamos liberdade, inclusive, para discutir as versões. Né? Mas, enfim, eu acho que esse debate o país tem que continuar fazendo. Porque se a gente propõe um presidente hoje, ele... faz símbolos cada vez mais propondo a violência e cada vez menos se aceita a complexidade da explicação das coisas, quer dizer, ela se justifica, a ditadura militar se justifica porque havia uma ameaça comunista e está, de novo, se reesquentando a Guerra Fria. Né, os contras e a favor dos comunistas. Bom, a debate agora foi contra os comunistas na campanha eleitoral. Não, agora, eu fico me perguntando. Agora o fascismo, Né? E o nazismo virou movimento de esquerda. Inclusive. Não, é um absurdo. Então, uma fala de Bolsonaro... O general Mourão teve que colocar as coisas nos devidos lugares. Pois bem, mas é uma fala de Bolsonaro... São movimentos de ultradireita. Que quer caracterizar a esquerda como uma esquerda assassina. Então, isso não também serve. foi. Veja. A direita foi e a esquerda também. Pois é. Mas vamos ouvir. Então isso não se fecha dizendo que isso não serve para nós. Marilene, mas que senão ela não deixa de falar. Nossa diretora do Instituto Autismo e Vida, que tem uma história bonita aí, né? Com teu menino, assumiste uma causa aí, parabéns. Em geral... É a questão do se é que é um limão, acho que não é, às vezes é uma dádiva, né? Sim. E transformar nisso exatamente num momento de reflexão, conviver, porque eu conheço meninos autistas aí, menino não conheço nenhum, mas são espetaculares, são pessoas fascinantes. Sim. Então, geralmente o que acontece é isso, né? A partir de uma situação que a gente começa a vivenciar na família, então é o que acontece com as associações de pais. Elas iniciam geralmente por causa dessa reunião, ali num sentimento de transformação, de modificação. A nossa proposta sempre foi de conscientização da sociedade, para que as pessoas reconhecendo o autismo, compreendendo, porque o autismo é um transtorno que não tem cura, que não tem possibilidade de reversão. Ou, com as terapias adequadas, ele tem uma forma de transformar essa pessoa numa pessoa mais autônoma, mais independente, dentro de certos limites. Mas o importante que a gente sempre foca é que as pessoas compreendam, convivam, né? E que respeitem essa diversidade, que também é uma diversidade neuronal, né? É uma maneira diferente de enxergar o mundo. Então, para isso, a gente sempre foca em algumas ações. Mas o autista é feliz, né? No mundo. Depende. Não? Ele tem não, é isso que eu quero entender. Ele tem muitos sofrimentos, porque uma das coisas que caracteriza o autismo e que não é muito falada é o transtorno sensorial. Sim. Ele tem todos os sentidos um pouco diversos dos nossos. Então, às vezes, luzes como essas podem realmente causar muito transtorno nele, muito se sente mal. Sons altos, várias barulho, coisas, né? Isso. Alguns têm hipossensibilidade, algumas coisas, outros Então acho que eles vão achas não, tu tem convivência, eles vão se enclausurando, vão criando um mundo à parte. Isso, o mundo começa a ficar um pouco agressivo. Na realidade, eles não criam um mundo à parte, eles estão se protegendo da agressividade do mundo que não os compreende, que não consegue colocar não lhes dá acessibilidade muitas vezes, né? Nos locais, onde tem que estar. Uma criança dentro de uma sala de aula, onde tem sons diversos, que ela não consegue, o cérebro dela não consegue filtrar, é muito difícil prestar atenção no que a professora está falando, e às vezes isso não é cuidado. Cores demais, luzes diferenciadas, coisas assim que não se encaixam. Até pessoas dentro do âmbito dos empregos, né? Existem adaptações que estão sendo feitas e a gente vê que as pessoas se transformam em ótimos profissionais. Sim. No momento em que eles conseguem acompanhar normalmente o ensino sem problemas?
Em geral, ou a dificuldade vem exatamente do ambiente? A nossa batalha é pela inclusão sempre, né? Sim. É claro que existem casos bastante complicados, mais difíceis, mas é muito mais... A gente sempre diz que as barreiras principais são as barreiras atitudinais. É aquela coisa da gente perceber que a pessoa tem intenção realmente de ajudar. Eu costumo fazer palestras aí pelo interior para professores, né? E a gente vê professores achando soluções mágicas, maravilhosas, e outros que estão fechados, que não querem ouvir, que acham que é difícil. Então, tem toda essa proposta, né, da gente conscientizar, sensibilizar, principalmente. Esse é o nosso foco principal, assim. E a gente, então, promove uma série de eventos. Agora, dia 7, no domingo, nós vamos estar na Redenção, com o nosso evento maior, assim, onde a gente nós já reunimos quase 2.000 pessoas, né, lá. A gente faz uma caminhada, conversa sobre dúvidas, conversa com muitos pais, tem também entretenimento para as crianças, uma série de coisas assim. E agora, quinta-feira, amanhã, né? Sim. Vai ter uma exposição no Praia de Belas, no Shopping Praia de Belas, que também a gente promoveu. No terceiro andar? Junto com o shopping. Isso, no terceiro andar. Uhum. E que vai ser bem legal também. Então, a nossa questão é essa, assim, é a divulgação, e a gente agradece muito esse espaço. Nada, é um prazer. Para a gente poder falar um pouco sobre autismo também, apesar de que muitos falam, eu sempre digo assim, muitos falam sobre autismo, especialmente no mês de abril. Quando é que foi descoberto o autismo? Porque essas crianças, tu olha, são crianças normais, né? Na realidade, como é que se autismo... percebeu que existiu o autismo e recebeu essa denominação? O autismo, ele é uma descoberta, né? Sim, eu Ele foi estudado muito recentemente como que é uma síndrome. Um transtorno mental diferenciado. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Né? É uma síndrome, é considerado uma síndrome porque é uma série de... Sim. Tem um nome essa síndrome, né? Não, tem, atualmente se chama TEA, transtorno Sim. do espectro autista, Sim. que engloba várias síndromes. Sim. Né? O autismo clássico, a síndrome de Asperger, o transtorno global do desenvolvimento, uma série de outros. Se fez no DSM-5, né, que saiu essa nova nomenclatura, e justamente para facilitar, porque são similares todas as questões dos sintomas. Por que o azul? Ilumine-se de azul. Pelo autismo. Pelo autismo. Tá bonito. Pode focar a camisa dela. A camiseta. O azul, né? Olha aqui, tem aqui, ó. Vamos ali, ó. O azul é em função da predominância dos meninos. Sim. Né? Porque... Que tem mais meninos que meninas, né? Meninos. Na realidade, a gente não sabe exatamente, ou se as meninas mascaram muito isso também, né? A gente não tem certeza. Mas sempre houve essa constatação de que existiam 4 ou 5 meninos para uma menina. Porque as características do autismo, elas são potencializadas do masculino. São características masculinas que se potencializam, como foco, né? Aqueles interesses restritos, uma série de características que tem a ver com... Então, nos meninos aparece mais, talvez. A gente não tem certeza sobre isso. Mas essa é a proposta de se fazer com o azul. Mas temos meninas também. A exposição... E com os diagnósticos Sim. agora, que estão acontecendo de forma mais fácil, tem aparecido muitas meninas com autismo também. Perfeito. Como é o nome do teu menino? André. Ele está nos assistindo? Acredito que não. Não? Não dissesse para ele que vinhas aqui? Não, ele tem síndrome de Asperger, então ele é bastante inteligente, faz faculdade e tudo mais, e ele tem um pouco de dificuldade ainda com o diagnóstico, apesar de... Porque o diagnóstico dele foi com 13 anos, então sim. ele também não... Não que ele não aceite, ele até aceita, sim, sim. Já esteve empregado, inclusive com cotas, né, já teve uma série de benefícios. Ele está com que idade hoje? 28. 28 anos. Mas tudo com ele é um pouco mais, né? Tem que ser com mais tranquilidade, claro. Mais serenamente. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Tem que ter paciência, conduta, né? Isso é uma curiosidade minha. Eles têm condição de saber que eles têm uma síndrome autista, porque isso tem sido agora muito interessante no Down, né? Que os Downs estão falando. Agora a revista de bordo da Gol tá tão bonita, tá com a capa com uma menina Down que faz um trabalho só diferente, tão bonito, eu não sei. Vê que esse trabalho de inclusão, ele está ocorrendo e até
de uma forma muito mais rápida do que se poderia imaginar. A sociedade está mais aberta para tudo isso. O Down, na realidade, foi também, assim, uma conquista das associações de pais, né? Também. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha medo das crianças que tinham síndrome de Down. Porque a gente não enxergava, eles eram escondidos. E as crianças com autismo têm essa questão também, né? É algo recente que começou a se... tu perguntaste sobre o autismo, foi em torno de 1944 que começou a se falar lá nos Estados Unidos, né? Sobre essa síndrome que poderia... E aí houve várias especulações, né? Inclusive relacionando com questões psicológicas, de falta de afeto, que já foram totalmente descartadas, embora ainda tenha algumas pessoas que falam isso. Mas enfim... Tu estás aí com o Ilumine-se azul e do teu lado tem uma moça que é iluminada pelo vermelho. Deve estar preparada para hoje. Internacional do River. Aliás, o Beira-Rio inteiro vermelho, tanto no River como no Inter, né? Exatamente. Mas o teu vermelho é o vermelho do Inter. É óbvio. Claro. Inclusive tem uma faixinha... O pai foi presidente do Inter. Faixinha vermelha, né, o pai foi presidente do Inter. O irmão também. Também. Mas eu não e tenho o outro irmão não foi presidente porque não quis. Claro, eu não tenho culpa. E o outro irmão não foi porque não quis. Sim, sim. Bem, é sempre muito bom estar aqui, Paulo. Essa nossa eterna defensora-chefe, né? Foi, olha, foi um dos momentos de maior protagonismo da Defensoria Pública, foi na tua gestão. Eu sou uma pessoa, acho que muita sorte de estar num momento adequado como defensora-geral e naquele momento em que a Defensoria ela foi colocada no mesmo patamar do Ministério Público. Porque o que nós tínhamos? Nós tínhamos Tinha uma disputa de beleza. Não. E nós aí conseguiram... Ele implica o tempo todo comigo. Conseguiram aí... Não sei por que eu vim. Olha só, Paulo. Porque assim, o que nós temos? Existe a instituição, o Ministério Público, que é extremamente atuante e tudo, mas vamos pegar a área penal, que existe para representar a sociedade e acusar aquela pessoa que comete ilícitos. Aí existe a Defensoria Pública justamente para defender o cidadão. Eu estou vendo só a área penal, certo? Porque ambas as instituições, elas atuam em todas as áreas. Bem, aí nós tínhamos um MP super, com salários, o salário do defensor era 1/3 do salário do Ministério Público. Nós não tínhamos informática, nós não tínhamos os computadores. Eu fui ter o meu primeiro computador fornecido pela Defensoria na minha sala quando eu fui defensora-geral, que foi em 2006 e eu entrei em 80. Até então começou com máquina de escrever, eram minhas, com computadores eram meus, e a gente comprava, inclusive, as folhas A4. Era um absurdo. Mas é aquele negócio seguinte, para que deixar crescer uma instituição para defender bandido? Começa por aí, tá? Como se só fizesse isso. Ou então tem aquele outro olhar. A defensoria, mas ela... a juíza contra o Estado, e efetivamente nós temos o SUS, como se diz lá, o pessoal buscando a medicação, tudo aquilo onde o Estado se omite, a Defensoria está na defesa do cidadão e ela é obrigada a fazer isso. Então, a sorte que eu tive é que, neste momento, houve a reforma do Judiciário e foi dada para a Defensoria a autonomia administrativa, funcional e orçamentária. E foi muito difícil, porque as pessoas não entendiam lá isso, o executivo. Eu me lembro até no parlamento, eu tinha que explicar o que eu fazia, que eu não era procuradora do Estado, que eu era defensora-geral do Estado. Aí eles achavam, então, que eu era igual a procuradora-geral. Eu digo, não, eu sou igual ao Procurador-Geral de Justiça. E aí a gente tinha que praticamente desenhar. Aí um dia que eu me dei conta, eu digo, a IEDA pode mandar embora a Procuradora-Geral do Estado? Pode. A minha ela não pode, porque eu tenho mandato igual ao Ministério Público. Quer dizer, foi
Foi mais do que uma batalha, Deve foi muito, uma deve guerra. muito. Eu brinco contigo, mas a Sabe? Defensoria Foi Pública... uma guerra. E o protagonismo foi fantástico, né? Foi, em tudo. mas muito sofrimento. Parabéns, mas muito Maria feliz. Fátima. Mas é que a gente brinca com quem a gente gosta. Ai, querido. Sabe que eu também Sabe que eu tenho gosto um de carinho ti. muito grande por ti. E ao teu lado está aí a nossa presidente da CESPRO, né? Aline de Pares. Muito obrigada. Isso mesmo, Aline de Pares. Que é da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Exatamente. Com sede lá na PUC, é? Exato. Com sede no Tecnopuc. Sim. Nós defendemos... Lá, ali, aliás, eu quero dizer, tem um astral muito bom aquela área ali, porque ele foi o 18RI, né? Uma área militar, assim, sempre traz um astral bom. Contigo. Oi? Realmente tem um astral muito bom. A PUC desenvolveu esse ambiente pensando em tecnologia, em dar esse ar jovial, né? Mas incrível estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Não, para gente tem que vir mais. Todas Ótimo, vocês aqui. por favor. Fico muito feliz de ter comigo aqui mulheres que representam também. Muito embora numa causa diferente, eu optei pela tecnologia. Eu vi a doutora Maria de Fátima mencionando um pouquinho sobre a tecnologia que demorou para receber esse computador, enfim. E sempre acreditei que a tecnologia pode e transforma a sociedade, né? E um pouquinho de cada área, sem sombra de dúvidas, nós estamos presentes, não só enquanto acesso. Quantos sócios tem acesso? Na casa de 300 sócios, 200 e poucos sócios. Isso. Empresas, O Filizola está lá ainda associadas. contigo, não? Desculpa? O Filizola. Filizola... Ele que criou o Tecno Unicinos. Sim. Do Unicinos. Unicinos, né? Então, a Acho gente que tem uma parceria muito sólida com a Unicinos, né? Faz da mesma forma. Lá com o Padre Pedro, com o Padre Marcelo. Exato. Temos uma parceria bastante sólida, tanto com as empresas como com as universidades. A Sim. gente depende, né, deste capital de conhecimento, né, para O Centec alguma coisa contigo, não? Nós participamos enquanto conselho, né? Mas a CESPRO participa nesse contexto. Estavam anunciando aí que iam fechar o Centec, né? Sim. Coisa, eu acho que é importantíssimo se estão sim. Nós desprezando o trabalho de Centec, é outra coisa, mas tem que ser aproveitado o Centec. Nós temos, com certeza, muito conhecimento, muita patente desenvolvida dentro do CEITEC, né? Então, acho que deve sim se levar em consideração todo o desenvolvimento de conhecimento. Aliás, o teu irmão esteve lá, né? Ele está lá. O Centec está lá ainda, né? O Luiz Fernando, né? Muito embora se fez todo um trabalho de desenvolvimento de conhecimento e a gente não pode simplesmente descartar esse conhecimento, né? Acho que nesse sentido é bem importante levar adiante, né? O conhecimento O não podemos... laboratório aqui do estado, da CIETEC, está fechado. Agora, O da CIETEC está Os fechado. CIETEC estão fechados, são Que é laboratórios lamentável, de né? ponta. E a UERGS, a Universidade Estadual, ela já tem proposta, já apresentou ao governador, ao secretário de Ciência e Tecnologia, porque quer trazer para os seus cursos de engenharia. E a gente tem que fazer um movimento de apoio, porque Aí, são ó, laboratórios excelentes. Começa pela CESPRO aí, né? Com certeza. A CESPRO já participa do CON7, do SET, a gente já vem apoiando, né? Então. E avaliando toda essa questão que está nesse momento, né, sendo discutida no Agora, governo. dentro desse tema da tecnologia, semana passada foi assinado o Pacto Alegre. Né? A Nádia estava lá, inclusive. Que Também é estava. as áreas de tecnologia das três universidades, PUC, Unicinos e URGS. Exato. Né? Com a Prefeitura Municipal. Eu acho que é um passo importantíssimo para o Com desenvolvimento certeza. da nossa cidade e, a partir Sem de dúvida. Porto Alegre, disseminar isso para o resto do estado. E importantes entidades estavam presentes. Sim. E Todos eu sou assinaram. do ambiente acadêmico, eu sou professora da Universidade Federal e trabalhei 15 anos na PUC, conheço Sim. o Tecnopuc e acho que esse movimento da tecnologia que a doutora Aline colocou, eu até queria fazer aqui uma indicação, eu estou lendo um livro chamado Abundância, que foi escrito por dois fundadores da Singularity University, né, a Universidade da Singularidade, e traz justamente essa abordagem de que a tecnologia ela é o diferencial entre a escassez e a abundância. Através da tecnologia a gente pode tornar recursos escassos, Transformar a sociedade. em recursos abundantes e talvez
trazer aí um viés de otimismo, né, para certeza. A economia mundial. Cremers informa, a defesa da medicina é a principal função do Conselho. Quando o Cremers defende a boa prática médica em condições de trabalho adequadas, está defendendo também os direitos que os pacientes têm de poder acessar um bom atendimento. Lutar pela medicina é também lutar pela assistência digna à saúde do cidadão. Cremers, em ação pela saúde. Vinhos do mundo. Você gosta de vinho, né? Eu gosto. Eu sei disso. Prefere qual vinho? O Malbec argentino, Carmener? Eu gosto chileno. Eu gosto chileno. Do Carmener chileno? Carmener. Ou o Cabernet também. O Cabernet Sauvignon? Também. Oh, maravilha, hein? Todos nós somos apaixonados por vinho. Nós apreciamos os Malbecs argentinos, o Carmener, lembrando da Singularity, o singular Carmener chileno, porque é fantástico. Ele esteve desaparecido durante tantos anos e foi encontrada a cepa Carmener no Chile, né? Ela ressurgiu, diríamos assim, das cinzas, né? Os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha e lá na Serra, o Vale dos Vinhedos. Para que tudo isto seja uma realidade, você tem que aproveitar estes rótulos. Aliás, na Vinhos do Mundo, os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. E agora uma dica, hein? Exclusiva para você, para todos nós. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar o desenvolvimento à sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vales viagem, títulos de capitalização, com valores equivalentes a uma Mercedes igual à da Nádia, GLA 200 ou um Jeep Compass. Unicred Collection, para você colecionar estes momentos. Fale com o seu gerente Unicred ou acesse unicred.com.br/central-RS e participe. O mês de abril chegou. A Páscoa se aproxima. E eu tenho uma dica especial para todos vocês. Se você não conhece ainda o pão de mel da Zezé, conheça essa maravilha que foi lançada há pouco mais de um ano e já caiu no gosto das pessoas. Vai dar um toque especial para a sua cesta de Páscoa, além de ser uma ótima opção para servir visitas neste feriado. Passe no supermercado mais próximo e não deixe de comprar o pão de mel da Zezé e ficar na sua Páscoa com um produto espetacular na cesta. Feliz Páscoa! E agora vamos ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titulado Clínicas, do Ernesto Ornelis, o jovem mais promissor da nossa Academia Brasileira de Medicina. Por quê? Porque ele é o mais jovem de todos. Quando fala em academia, a gente fica imaginando, né, aqueles cabelos brancos, né? Pois o nosso Gilberto Schwartzman é o mais jovem da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul-Rio-Grandense, e terá a Leonor Schwartzman, sua esposa, homenageada aí pelas mulheres inspiradoras nesta promoção da nossa Tenente-Coronel Nádia, vereadora e secretária aqui da nossa muito querida e valorosa Porto Alegre. Mas vamos ao doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada nas consultas médicas. Se você é homem e tem mais de 50 anos, marque uma consulta com o seu urologista e faça os exames preventivos do câncer de próstata. E também combine com o seu proctologista a realização de uma colonoscopia, pois é a melhor forma de evitar o câncer de intestino. Converse sobre isso com o seu médico de confiança. E boa sorte. Obrigado, doutor Gilberto. Sofia, eu queria te fazer uma pergunta, antes de mais nada. Vem você, bem né? bomba. Não é uma coisa absolutamente consciente. O nazismo pertence a movimentos esquerdistas? Ele tem a sua essência esquerdista? Porque todos dizem que veio do Partido dos Trabalhadores da Alemanha e por isso é de esquerda. Não, até está no escrito lá nas placas, é ultradireita, né? Sim. É um partido de direita, não tem nenhuma condição de abrigar então tá certo na de esquerda. Mourão. Eu não vi a declaração do Mourão. Ele recompôs. Ele recompôs. Ali, ó, a dobradinha ali, Como o sempre. Tom e Jerry ali. Eu acho que ele deixou claro que eu acho que não é nem esquerda nem direita, e sim
de regimes totalitários. Quem que disse? O Mourão. Não, o Mourão disse que a partir de esquerda... extrema Mas depois Sim, a ele partir deu uma de direita. corrigida. Não, ele disse que é a partir Mas de depois ele direita. deu uma corrigida dizendo que faz parte de regimes totalitários. Eu fico, então, com a primeira palavra dele. Não, eu lamento que a confusão que Bolsonaro passa para o Brasil, para a economia do Brasil, para as relações internacionais, para os direitos humanos, sei lá, né? Eu acho que... E pior é que, sabe o que eu penso? Não tem correção. Como é que vai corrigir? Porque é toda uma cultura, toda uma formação, né? Então, o povo brasileiro está passando por um trabalho muito grande. Mas eu quero dizer que este início de abril, Paulo, o que acabou acontecendo? Com a provocação de Bolsonaro, o debate que teve nesses dias todos, na semana toda, final de março e início, foi um debate incrível, né? Que o nosso escritor, o Paulo Coelho, que não dá para dizer que é de esquerda, né? Que é lido por todo mundo, que veio à tona, veio a público falar das torturas que viveu, né? Porque era artista. Então, eu acho que propiciou que o país inteiro, muitas manifestações nas redes sociais, muito diálogo sobre algo que fica naquela dicotomia, né? É comunista, não é comunista? E não é isso que nós temos que pensar. Será que nós queremos, de novo, totalitarismo, censura? Será que nós queremos, de novo, parlamentos fechados, cassação de deputados? Não queremos um regime como o da Venezuela? Não queremos. Não queremos, claro, porque não é a nossa cultura. Né? A Venezuela tem que resolver com a sua soberania. Nós não queremos um regime militar, né? Nós temos condição de construir... Nem o regime comunista, nem socialista. Não, tu tá te referindo ao comunismo real, né? Porque eu sou socialista. Eu acho que nós deveríamos rumar ao socialista, senão... A China é o que para ti? A China, desculpa. uma China. É um capitalismo selvagem, né? O quê? A China é. Eu acho que tem um processo... O PC chinês é um partido capitalista, então mudou de nome. Tá a exploração. Era partido comunista, agora partido capitalista. Não, eu não estou dizendo que o partido é capitalista, eu estou dizendo que o modelo econômico da China é capitalista. Mas no regime comunista? Mas tem uma exploração... Mas tu vê como convivem bem. Veja bem, o comunismo, o capitalismo convivem. Eu acho que todas as experiências reais que nós tivemos, elas sucumbiram no tema democracia. Por isso que no centro do debate é o tema democrático. É a gente conseguir conviver com regras democráticas. E não quando, não gostei mais do jogo, eu levanto o jogo. Eu rompo as regras, eu pego a bola e vou embora. Quer ver o Carlos Chagas? Mas isso diz aqui, bem típico. Paulo, olha aqui, ó. Paulo, olha aqui, ó. Não é. Paulo, não dá para aguentar. Quase sempre me tapo de vergonha de ver o meu conterrâneo, mas tem tido lampejos de realidade. Aproveita e larga dessa frescura de trocar o nome da ditadura militar por Redentora. Te para, meu amigo. Não me faz pegar nojo. Pegou a expressão aí do nosso humorista aí, o Carlos Chagas. Carlos Chagas, é liberdade. Eu tenho liberdade de dizer o que tu tem. Eu leio o que tu dizes. Então dizes. Agora, eu não tenho nojo de ti, nem acho que tu tá errado. Acho que tu tem a liberdade de achar que foi uma ditadura, de cultivar o teu comunismo, né? Eu cultivo as coisas que eu gosto. Não, mas as pessoas estão doentes, tá? Eu posso não concordar em nada do que a Nádia disser, mas ela tem todo o direito de falar, de expressar e lutar por aquilo que ela acredita. Mas, por outro lado, tem que respeitar o que aquele que pensa totalmente de forma contrária. E aí, a Sofia, quando tu coloca... nós chegamos na democracia. Nós temos que respeitar. Eu posso não gostar do... Não é o nome do presidente, até me esqueci. Do Bolsonaro, tá? Eu posso não gostar, acho... Não pode esquecer o nome do Messias. Os filhos dele que diz que quer que os Hamas lá se explodam. Os filhos é mais fácil, que é 1, 2, 3 e 4. Esse é um caos. Bem, então, eu posso não gostar, mas, enfim, eu posso questionar as colocações dele. Agora, ele foi democraticamente eleita e... Eleito, aliás, ele é masculino, desculpe. E claro, obrigatoriamente eu tenho que respeitar, gostando dele ou não gostando. E o que está acontecendo que eu vejo? Que tanto o pessoal que é de um lado ou do outro, ninguém respeita mais ninguém. Tu vê no nosso próprio grupo.
tá? As pessoas parece que elas acharam uma vertente de botar a sua raiva para fora. Como eu não posso chegar e dizer aqui que tu é chato, que tu é isso e aquilo, então eu vou discutir política contigo. Olha que a rede social... Eu acho que é bem importante trazer, eu acho que nós estamos... Exato, tem esse lado da tecnologia que muitas vezes acaba não trazendo o conceito correto. Então, grande parte. Não se busca a origem desse conteúdo para entender que a fake news está aí, enfim. Então, exatamente, eu vou traduzir o que é, como você iniciou a sua fala, porque muitas vezes as pessoas estão lendo na internet, mas estão lendo errado, né? Então, é bem importante trazer que, sim, a tecnologia vem para ajudar, mas em algumas situações, as pessoas, por não entender, acabam indo para... E mais do que isso, na tecnologia, na internet, as pessoas utilizam do anonimato para fazer algum tipo de agressão, enfim. Eu quero puxar o gancho ali da Sofia, quando ela falou em democracia, eu acho que é exatamente isso. Em 64, os militares estiveram ali para garantir a democracia. E não foi uma ditadura militar, foi um movimento cívico-militar. Milhares de civis foram às ruas para dizer que sim, que não queria dar um ponto final, olha, eu estou até adiantando o ponto final, dar um ponto final no que estava se tentando introduzir no nosso Brasil. Mas depois se desvirtuou. Mas aí o que aconteceu? E aí é importante a gente dizer... Mas é importante tu falar o que estava se tentando introduzir no Brasil. Um socialismo mascarado... Através de João Goulart? Olha, tinha um movimento... Fazendeiro aqui do Rio Grande do Sul. Fazendeiro de São Borja. Tá longe de ser e nós não comunista. podemos... E o debate é importante por isso, porque é só dado um lado da história e não o todo. Inclusive, se retomou quando os militares iriam entregar o governo, e foram eleitos, tanto que Ulisses Guimarães foi derrotado numa eleição dentro do Senado. Não teve nada disso, foi eleição, não foi de todo o povo, não, mas foi um momento de recessão em que se necessitava. Mas você desconhece a censura que houve? Nos jornais, no teatro, olha, foi tão ruim que eu fiz uma lista do que foi feito naquela época. O que era o SNI? Eu fiz uma lista, deixa eu só terminar aqui. Uma lista básica que eu fiz aqui, eu estava anotando, do que foi feito naquela época que foi tão ruim. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que não existia. O Mobral aconteceu naquela época. O Crédito Educativo. Plano Nacional de Desenvolvimento. Reforma Administrativa. INAMPES, INSS, PIS, PASEP. Programas de erradicação das doenças como tuberculose e febre amarela e, a partir daí, a vacinação. Banco Nacional da Habitação, FUNRural, 43 mil quilômetros de estradas construídas, e foi horrível aquela época, 4 portos construídos e 20 portos reformados, fazendo com que a economia, aquela época, fosse a 7ª economia, e da contabilidade mundial. Nos tornamos o segundo maior produtor de navios do mundo. Gente, foi tão ruim. Hidrelétricas feitas, exportações saltaram de 1,5 bilhões para 37 bilhões. As pessoas não podem expressar o que sentem. Tu não podia nem te reunir. E a questão da... Deixa a Marília. Não, eu só ia... Tu iniciaste dizendo que houve um clamor popular. Isso é questionável hoje. Eu só pegar os jornais da época. Sim, jornais. Eu acho que ela tem razão nesse ponto. A mídia sempre... Isso foi aprovado. Não, a mídia sempre vai focar nos seus interesses. E a gente bom, sabe então, que a mídia está falando mal do Bolsonaro, que bom. Não, eu estou falando naquela época, né? Agora não mais. Também, ainda está nos seus interesses, né? Sempre esteve nos seus interesses. E naquela época, eu já ouvi várias questões aí, reportagens, de que naquela época existia, sim, uma boa aprovação do governo, né, de Jango. Existia. E, no entanto, não era eu era não mineiro era e entrava em fila para comprar farinha. Não era e eu para comprar um quilo de farinha. Eu me lembro. Você entrava em fila para comprar produto Mas que esse não filme tinha. nós conhecemos, Eu tinha né? 8, O 9 anos, na boicote fila da Açúcar. para botar em crise Sim, governos. também, É uma novela muito que se fácil. repete. Fizeram isso no Chile com Os a americanos são assim, eles Fizeram fazem na tudo. Venezuela. Os americanos sobre a Venezuela é brutal. Até analistas de direita, até economistas de direita dizem o crime do boicote econômico sobre o povo da Venezuela. Então,
Esse é um jogo político muito perverso. Mas é hora da Mas a China e a Rússia Venezuela, eu estou ajudar. recebendo Mas é os claro. imigrantes da Venezuela aqui, Sofia. Mas por imigrantes, que os não, imigrantes mas estão sabe quantos mil E eu vou te dizer o que eles me Mas sabe respondem. quantos mil brasileiros Não dá vivem pra na Venezuela? defender, não Nos dá pra Estados defender. Unidos? Mas, amor, Ontem teve o prefeito. Mas, amor, mas Agora em eles Portugal. vão por isso. Agora os imigrantes eles Uma vão de cada porque eles vez. querem. Portugal. Uma Olha, de tá cada virando um vez. programa de homens. Uma de cada vez. O povo está se mudando para Portugal, para os brasileiros. E tomara que nos recebam. Ontem o Mickey Vai Breyer ter teve tanto aqui. brasileiro lá que vai ficar ruim em Portugal. Imigrantes, Não vai para Lisboa. Não, eu acho que vai dar um Eu pouco vou de falar ginga e dos meus alegria, né, imigrantes venezuelanos, que estamos recebendo várias famílias venezuelanas Ontem o Mickey Breyer fugindo esteve da aqui. Venezuela porque estão passando fome e morrendo. Ontem Exato, por o causa do prefeito boicote. esteve aqui, Mickey Breyer, e disse que recebeu Que é um 80 querido. venezuelanos, todos empregados. Mas é E que todo eles- mundo aqui- satisfeito com Que os bom, tá venezuelanos. bom. Eu acho 13 que o milhões de Brasil desempregados, Permite né? discordar da questão do boicote. Eu acho que o problema da Venezuela não é o boicote. O problema da Venezuela é que ela não petróleo. investiu em desenvolvimento. Não tem indústria naquele país. Então, é um país que ele ficou totalmente dependente de comércio exterior. Não, mas o bloqueio dos Estados Unidos é real. Com os Estados Unidos, principalmente. Eu conheci, estive na Venezuela na época em que eles ainda estavam numa fase de desenvolvimento com o dinheiro do petróleo, né, que ainda era na época do Hugo Chávez como presidente, e a coisa veio se deteriorando de uma maneira por conta a política prejudicou a economia. Não, mas aí tu, Não foi o contrário. política internacional. Vou te recuperar que no tempo do Hugo Chávez o petróleo chegou a valer $120 o barril de petróleo. Sim, mas eles deitaram em berço esplêndido com a questão do petróleo e não desenvolveram E baixaram o país para outras. chegou a baixar pra outras 60. necessidades. Um país que não tem indústria. Então- Um país que não tem indústria, ele tem que ter, então, uma questão política muito bem resolvida com os outros países, porque ele depende dos outros Se países. pra boicotarem o abastecer. Brasil, eu quero te dizer que nós não vamos conseguir nem ter ureia Mas para nós agricultura aqui. temos agricultura, Não, nós mas temos se tivermos produção, nós mas temos se- indústria. Exatamente. Mas Nós olha temos que pecuária. isso vai tá O aí. Brasil é um país rico. Não é bem assim. Isso a vida inteira eu ouvi. Não é bem assim. E a Nós vida vivemos inteira boicote, vendo foi cada ver. vez mais o empobrecimento da população. 14 anos do gente, o PT no boicote é governo, uma meu amor. Pra Não, quem mas tem eu 10 anos tenho de Brasil. 64, quer Ah, dizer, não. então não é só o Ai, tempo não do dá, PT. verdade. O boicote é uma questão de relações Eu digo o seguinte, Mas era tá? bem melhor. Eu Pode achei deixar que eu se deteriorar as conhecia relações a internacionais. pobreza quando eu entrei em 80 para assistência judiciária. Quando eu estive no cargo que tu estás na secretaria, eu me horrorizei. Eu disse assim, eu achei que eu conhecia pobre. Aí tu vê, aqui em Porto Alegre, tu vai para algum lugar, tu vai para essas ocupações, sabe? As pessoas não são respeitadas, são iludidas, e eu não vejo nenhum movimento para tentar resolver. O que se faz quando se chega ao poder, e eu não quero cornetear A, B ou C, se chegasse lá, eu ia ter que fazer a mesma coisa. Tu começa a abrir mão de ideologias, tu começa a abrir mão do que tu acha que tem que ser feito para tentar compor. Maria de dentro da- Fátima, então vamos com Gimo, qualidade comprovada ao ponto final. Mas já. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. WhatsApps. Bom, me desculpe, sérios espectadores, o que está entrando de WhatsApp aqui? Te chamaram até de comunista aqui já. Eu me Tu é a aliviaram mais nova hoje. comunista do programa, hoje te aliviaram. Ah, obrigada. Tá sobrando muito para Sofia aqui e Sofia, agora a não, Marilene eu vou aqui. vir também. A turma que gosta muito de mim, eu agradeço. Então, Eu sempre acho uma Então, consideração vamos- de comunista vamos vamos verdade. começar com a presidente da CESP, que falou pouco, quando falou bem. Então, o ponto final é seu agora, Aline de Paris. Muito bem. Acho que falamos muito do lado humano, e quando eu escolhi a tecnologia, eu escolhi pensando que poderia sim transformar a sociedade. E acredito que, dadas todas as falas aqui, todos nós buscamos tecnologia, todos nós gostamos de tecnologia. Eu queria ressaltar um ponto bem importante que no próximo ano o Brasil vai estar enfrentando, que é a proteção dos dados das pessoas. Muito embora a gente está falando muito de sociedade e tudo mais, se trouxe a questão da rede social, né, que as pessoas não buscam a origem, né, e agora nós vamos ter então aí essa questão da privacidade dos dados e também da origem. Então, acho que enquanto tecnologia, eu acredito que nós sim podemos transformar a sociedade,
a nossa cidade já assinou um pacto, né, de inovação. Eu estive em alguns estados, como estive em Pernambuco, no Porto Digital, e é claro o quanto, quando há um investimento em tecnologia, quanto a gente pode buscar ajudar as pessoas, trazer pessoas carentes. A própria Acespro apoia o desenvolvimento de jovens programadores. Então, eu acho que essas ações sociais, e, claro, eu tenho um viés completamente tecnológico, né? Eu sou de uma formação de TI, eu sou uma nerd de origem, então eu acredito na TI. Acredito que nós podemos, sim, ajudar e melhorar uma série de problemas que foram elencados aqui. E a Maria da Fátima Zakia Paulucci, seu ponto final. Bem, o meu ponto final, acho que a última vez que eu vim aqui, eu até dei uma corneteada no atual governo estadual, porque eu fiquei tão feliz quando criaram a Secretaria Penitenciária e fiquei extremamente infeliz quando colocaram o vice-governador, que já é secretário de Segurança, na Secretaria Penitenciária. Nada contra o nosso... Não é na segurança pública. Penitenciária é o promotor... Não, para aí, eu vou chegar a isso, mas foi agora. Sim, agora. Não, mas ele não tinha... Fatioli agora. Não, é agora. Mas era essa a minha reclamação aqui. Tá? Porque adianta tu teres o fazer uma secretaria e não ter alguém, então eu quero, como é que despate continência, né? Presta continência, faz continência. Sabe, já está adiantando a tua continência, então. Nós estamos ganhando um secretário que tem uma carreira e abriu mão de uma carreira belíssima no Ministério Público. E já foi secretário de Justiça. Já foi, conhece as dificuldades do Executivo, porque às vezes eu digo assim, ó, o pessoal dos outros poderes vivem às vezes na Bélgica, mas ele se aposentou, o Fatioli? Sim. Porque agora ele pode, então ele não podia. Ele teve que sair porque ele não podia, né? Enquanto o Executivo vive no Brasil com todas as suas dificuldades. Porque a população, muitas vezes quando eu defendo o ponto de vista de se fazer uma situação penitenciária humanizada, que nós temos que cuidar, inclusive, dos apenados, eu ouço assim, vem tu aí defendendo esses bandidos porque os trabalhadores não têm a comida que eles têm. Gente, em primeiro lugar, não é isso que vende. Aí vem pelas redes sociais, falando no auxílio reclusão de 4, 5 mil. Eu digo, meu Deus, é tanta idiotice que tu vê com isso que não dá para entender. O que a comunidade, a sociedade tem que entender? O preso, ele sai. Ou ele vai sair pela porta da frente com o término da pena, ou por benefício executório, ou pela janela, fugindo. Marilene Simanski, nossa diretora do Instituto de Autismo e Vida. Eu agradeço por esse espaço, acho muito interessante, muito bom. E gostaria de falar, naquele momento lembrei, né, que a tecnologia assistiva, por exemplo, é algo que realmente faz uma diferença muito grande na inclusão, né? Então, a gente sempre lembra, assim, de que todos os instrumentos que existem. Fiquei feliz também com a fala da defensora, porque nós também nos utilizamos muitos pais nos procuram por dificuldades de escolas, por dificuldades de remédios e tudo mais, e realmente existem muitas famílias ainda necessitadas, carentes, que não têm a assistência necessária, que não têm as terapias necessárias, e a Defensoria Pública tem sido, sim, pontualmente, assim, bastante importante nesse sentido. É a missão da Defensoria. Inclusive o Ministério Público também, né, que a gente recorre várias vezes. Já estive com a comandante Nádia uma vez naquele projeto que existe lá no IBCM. Então, nós como instituto, né, nós começamos a receber profissionais e alguns profissionais tiveram iniciativas. E aquele projeto de autismo que tem no IBCM, a Anelisa frequentava as nossas reuniões, teve aquela ideia, então a gente ficou muito feliz quando isso começou a acontecer. E assim a gente procura sempre plantar algumas coisinhas, né? Nós estamos aí para colaborar e o Instituto Autismo e Vida pode ser contatado para qualquer dificuldade também. A gente tenta sempre ter um ombro amigo, principalmente, e encaminhar da forma que for possível, né? Comandante Nádia, nossa secretária de Desenvolvimento Social e Esporte. Isso aí. Meu ponto final vai para todos aqueles que, na hora de repelir a agressiva
ameaça socialista honraram com seus juramentos e cumpriram o duro dever de se opor aos militantes e aos terroristas e proteger a nossa nação brasileira. Garoto, hein? Ana Tércia, aliás, tem uma pessoa aqui que eu até me perdi depois, perguntou-se o nome do teu pai. Como é o nome do teu pai? Meu pai falecido, Osmar Rodrigues. Então não é, ele deu um outro nome aqui. Ele deu um outro nome, ele achou Era que muito tu conhecido lá na Vila do IAPI. Ele achou que tu fosse colega dele de colégio, né? Teu ponto final, Tércia. Bom, meu ponto final é nesse momento em que nós estamos, toda a sociedade está se preparando para fazer as suas declarações de imposto de renda, que a gente lembre do terceiro setor, do Fundo da Criança, do Adolescente, destinando 3% do seu imposto a pagar para a causa, né, para a causa social. Isso vai beneficiar muitas instituições, inclusive instituições ligadas a crianças autistas, a crianças com câncer, a crianças com deficiência. Sim, e há vários projetos, né, da área social, que é a área da comandante Nádia. Então, com esse trabalho que a gente está fazendo junto à Assembleia Legislativa do Estado, projeto hoje comandado pelo deputado Lara, nós queremos também dar a nossa contribuição técnica para uma causa social. Acredito no terceiro setor e também quero fazer aqui uma referência importante aos 22 anos da Parceiros Voluntários, que é uma entidade comandada de forma brilhante pela Maria Helena Johan Peter, da qual eu sou conselheira fiscal. Maria Helena já é ditadora lá. Não, quantos anos tem um projeto de governança. Quantos anos tem a Maria Helena lá, hein? A Maria Helena agora assumiu a presidência do Conselho de Administração, dentro então de uma nova estrutura de governança. E eu queria também deixar um abraço para os meus alunos da URGS, que nesse momento eu deveria estar em sala de aula, mas como nós temos uma estrutura de monitoria, meu monitor está lá, os meus alunos estão aprendendo contabilidade para ajudar a combater a corrupção e exercer o maior controle nesse país através do conhecimento técnico de uma área que muita gente pensa que é exata, mas é uma ciência social, a ciência contábil. Então eu quero mandar um abraço a todos os meus alunos que estão lá estudando e quando a professora está aqui participando do Pampa Debates com as mulheres maravilhosas. Tu és colorada, gremista? Sou colorada e daí eu vou... Tem alguém gremista na mesa? E aliás, gente, Sofia, eu não gosto mais. Amanhã o Esporte Clube Internacional está 110 anos, né? Então já quero antecipar aqui meus parabéns à nação colorada. 110 anos do Esporte Clube Internacional. A comandante Nádia tem uma rica cara de gremista e é colorada. Mas tem uma cara de gremista. Sério? Esses dias os colorados estavam indignados aí. Porque fomos dar uma camiseta aí pro Bolsonaro, não vocês viram? Olha essa senhora dizer que a China não tem regime e o Partido Comunista, ela está vivendo na Lua ou está rejeitando o seu partido? Não, eu acho que a gente tem que ser menos dicotômico. Eu quero, no meu ponto final, dizer o seguinte, que eu jamais homenagearia quem nos bate e nos batendo diz que é para nos proteger. Porque foi assim, né, o governo militar, né? Matou e expôs crianças, sequestrou crianças, colocou crianças na frente de pais, assim, ó, sofrendo absurdos nas masmorras e censurou e fechou parlamentos. Não quero mais para o nosso Brasil, né? E a gente reconhece que houve desenvolvimento econômico num período, mas não houve democratização dessa economia, né? A pobreza imensa reprimida pelas socialismo... Portanto... Onde socialismo... Não tem Fidel, Stalin, Mao Tse-tung ali. Esse ponto final é meu, né, Nádia? Pois te dou a pergunta sobre o socialismo, eu acho que Cuba chegou muito perto de todos terem alguma dignidade. Óbvio que ela vive um boicote, viveu e ainda vive, né? Tem processos decisórios desde as cidades, mas não existe hoje uma experiência de socialismo. Hoje o socialismo é uma utopia que a gente tem que construir, onde todos têm o mínimo de dignidade, Bom, depois as diferenças conforme os talentos, mas o mínimo para morar, para viver com segurança. E eu quero te homenagear em relação à tecnologia,
fechando aqui, Paulo, dizendo que segunda-feira, eu acho que a tecnologia tem que estar a serviço da vida. Sim. Então, nós tivemos todo o embate sobre o tema, os aplicativos, né? E o celular veio para ficar, o celular, os aplicativos. Então, os nossos adolescentes lá da periferia, lá do centro, todos estão com o celular na mão. Então, nós temos que trabalhar com aplicativos para aprender com o celular. Para diminuir a questão de fraudes, para ajudar na saúde, para melhorar a questão da saúde. Acesso à transparência das políticas públicas. Né? Então, eu realmente acredito na tecnologia. Eu também. E segunda-feira... Tá vendo que os polos se atraem? Na segunda-feira, dia 8, nós vamos fazer uma audiência pública, eu propus na Assembleia, para continuar o debate sobre a segurança dos motoristas de aplicativo. Eu não acredito que a tecnologia, a alta tecnologia que a gente tem, que hoje nos favorece de pegar, né, um carro aqui, ele não possa favorecer a Brigada Militar, a Polícia Civil, para a gente ter segurança, para não morrerem mais motoristas. Então, para dizer que segunda-feira, à tarde, lá na Assembleia Legislativa, nós vamos saiu feliz do programa que a Sofia falou que o socialismo é uma utopia. Adorei. Fazer só um parênteses, posso, rapidinho? Utopia para buscarmos. Falaram rapidamente que amanhã é aniversário do Inter e amanhã a CESPRO comemora também os seus 40 anos, né? E nós temos a posse, então, no Instituto Então, a minha continência vai para a CESPRO. Exato, amanhã a tua continência já desce, a sua continência vai para quem? Amanhã o evento de posse na CESPRO. Para a Sofia. Para a Sofia? Ah, querida. E a minha vai para os mães dos meninos e meninas autistas. Então, eu presto a continência para as mulheres inspiradoras, mulheres realmente que fazem diferença no Rio Grande do Sul. Ana Tércia, a sua continência. A minha continência vai para toda a nação colorada, 110 anos de Inter e vitória hoje no Beira-Rio. Paulo Sérgio, que belo programa, como sempre. Pergunte, apareceu aqui se o teu pai é Meloni. Não é, né? Não, Ali já dissesse aqui. Então, com dificuldade. Ai, meu Deus. Pergunta para Sofia se Cuba não matou ninguém, se não tinha masmorra em Cuba. Derli está perguntando aqui. Mas eu não afirmei isso, né? Não. Antes morria muita gente É a mídia Paulo, que faz uso. E Cuba, quantos anos tem a Sofia Cavedon morreram. e quantos anos ela ficou presa no regime militar? Ela teve alguma masmorra, Renato? Eu nasci em 63, 64, entrou o golpe militar, né? Em Veranópolis não deu tempo de me prender. Olha, mas olha, se eu tivesse 16, Podiam ter te Tá faltando história para a Sofia. É golpe. teríamos Indenização. Foram mais de 400 pessoas que desapareceram, é bom lembrar. 400 Olha, e o socialismo pessoas. é muito E milhares que tiveram que sair desse país. É muito triste essa Che parte. Guevara... Olha aqui, está tudo invertido no programa. Estou dizendo a Maria Otília Azevedo. Não defende tortura, né? Tudo invertido no programa. A comandante Nádia de vermelho e a Sofia de amarelo. Vermelho pelo Inter. É verdade. Essa foi boa. Não, muito bom. Olha aqui de aniversário hoje. Não tem a ditadura das cores. Olha aqui, o nosso desembargador e jornalista Carlos Alberto Benck, de aniversário, nosso ex-colega da TV Guaíba, grande desembargadora, a procuradora Adriana Krieger de Mello, a Ana Luísa Motim, nossa escritora, esposa do nosso Ricardo Motim, da Panvel, Ricardo Cecígulo, né, foi presidente do Sinduscom, nosso querido amigo, e foi meu goleiro, né, era conhecido como Yashin, Aranha Negra, que era, como era chamado, o goleiro russo, né? Alessandra Heineck, o Cláudio Hipólito, nosso colega aqui da Rede Pampa, o Ricardo Malcom, nosso confrade, Ricardo Malcom de aniversário, o teu colega socialista Raul Jungmann, está de aniversário hoje, a Beth Sestipas, que ia para o exterior, nem sei se ela está ainda, mas está de aniversário hoje, a Mirna Spritzer, a Juliana Bertazzo, entre Mirna tantos. é uma atriz, né? Maravilhosa. Mirna Spritzer. É Uma atriz maravilhosa. Sim. Parabéns. Então, um beijo a todos eles aí, entre tantos aniversariantes de hoje. Né? Deve ter alguns comunistas aqui, comandados pelo Raul Jungmann aqui. Mas não manda parabéns para eles. Obrigado, a nossa Faz Aline assim, Nádia, que nós estamos ensinando a Eu que agradeço harmonia. mais uma vez. Não, prazer, com saudade prazer ter da aqui. tribuna Venha mais, contigo. viu, Aline? Será Estou à sempre disposição, bem-vinda. por favor. Maria de Fátima Záquia Paludo. Hoje tu não implicou comigo. Eu nunca implico contigo. Só um pouquinho. Eu só te cutuco. A nossa querida Marlene Simanski. Sucesso aí na nossa luta aí em prol dos autistas, né? Obrigado. Minha querida comandante Nádia. Obrigada. Tá certo? Obrigado, Ana Tércia. Obrigada também. E Sofia Cavedon.
Uma alegria. Obrigada a ti, Não tem Paulo. que sempre fazer um contraponto aqui. Senão fica essa direitalha toda Pode me sem convidar. a esquerdalha Mais defendendo. ou Pode me menos, convidar hoje que o está teu mais público é pesado nada- para Não, a hoje esquerda. tá melhor. Hoje eu Hoje me está senti muito mais para a em casa. esquerda. Nós precisamos... Por que vocês Hoje são está mais insuficientes? diluído. Não, nós nos bastamos. Então, como é que está muito Não, mas esquerda? está bastante. Então, isso tudo... Eu vou criar aqui Tem que uma fazer balança ideológica aqui. Não tá bem assim, que a mulherada... ela- Eu já tenho o falômetro aqui para ver quem é que fala mais. Depois a gente grava lá em cima e sabe quanto cada uma falou. Depois e quem desconta falou. no outro. depois nos avisa. Vai na Assembleia, a gente passa do tempo Eu pra falo. gente ver como é que dá a performance. E vem aí a apresentadora amanhã do aniversário do Inter. O Inter marcou aniversário, dia 4, dia do aniversário, lá na MTX. Né? E quem vem apresentar é a Cônsul Colorada. Mega A Vera maravilhosa. Armando. Sempre maravilhosa, Sempre né? mega maravilhosa. Deixa Agora- a gente ver o modelito. Orgulho, Vera. Ai, tá linda. Um azul marinho, Sim, o vermelho é para amanhã, né? berinjela. Só para não dizer que é azul, é berinjela. É uma nova cor agora. Berinjela. Vem aí o Jornal da Pampa, da sua região, com os nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre. Ela, a Vera Armando. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.